Edcom. Olha, é muito prazer hoje que a CDL recebe aqui o presidente da OAB, Fernando Mascarenhas, e a presidente de Comissão de Estudos Tributários, Fernanda Koch. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Obrigado, Simone. Obrigado a todos aí que nos acompanham, em especial ao presidente Jefferson pelo convite, né? Estamos muito gratos de poder levar um pouquinho a todos aí o trabalho da OAB. Doutora Fernanda. Queria agradecer o convite do Jefferson, da CDL, e trazer um pouquinho do nosso estudo da comissão e como isso pode refletir em toda a sociedade sorrisense. Muito bem. Vamos então falar de uma maneira informal para todas as pessoas que nos ouvem, que nos assistem. A gente fala assim que na questão jurídica, né, tem alguns termos que para nós leigos nós não entendemos muito bem, né? Eu acho que se a gente pegar dois advogados conversando tecnicamente, a gente fica perdido, né? Justamente por conta desses termos. Hoje eu gostaria muito de usar uma linguagem mais informal, justamente para explicar para quem está em casa sobre algo que está surgindo, né? Que é a Lei da Liberdade Econômica, é isso? Exato. O que é essa Lei da Liberdade Econômica? Assim, primeiro com relação ao nosso vocabulário, né? Se a gente não for claro o suficiente, você, por favor, Simone, não nos peça para achar outros sinônimos aí, porque muitas vezes faz parte do nosso dia a dia. Sim, vou representar as pessoas que estão em casa e têm as dúvidas. Faz parte do nosso dia a dia, a gente acaba utilizando essas ferramentas. Sim. Mas essa Lei de Liberdade Econômica é uma lei que faz parte da desburocratização que se iniciou lá em 2019, né, através da gestão do atual presidente, do atual ministro da Economia, que surgiu uma ideia em que nós poderíamos simplificar. O Brasil ele é conhecido, né, pela burocracia, por essa dificuldade que o empresário tem, ou que o setor produtivo ou o setor de serviços possui em abrir uma empresa, em manter essa empresa aberta. Então é sempre uma carga de leis, de informação, de responsabilidades muito grande. Então surge essa lei. O doutor Fernando vai poder falar um pouquinho mais sobre isso, mas basicamente ela é uma tentativa de diminuir essa burocracia toda em cima de determinados setores, determinadas atividades. Então ela visa o quê? Tirar um pouquinho as exigências de determinados registros, como a renovação de alvará, e também considerar algumas isenções, diminuir a carga tributária para algumas atividades que possuem o chamado baixo risco, ou risco quase zero. Então, basicamente, ela tem essa função. Muito bem. Doutora Fernanda, né, a senhora está mais à frente disso, por justamente ser a presidente da comissão, né? O que representa isso para os empresários de hoje ou os próximos empresários que serão, né, os próximos beneficiados dessa lei? Reforçando o que o Dr. Fernando comentou, a Lei da Liberdade Econômica, ela foi uma medida provisória que foi convertida em lei e que ela trouxe realmente isso, o processo de simplificação, de desburocratização para o micro e pequeno empreendedor. Ela traz algumas isenções, alguns benefícios para algumas classes. Aqui no nosso município, eles já trabalharam nessa recepcionalidade, mas, no entanto, não foram em todas as linhas. Algumas atividades elas foram dispensadas de alvará ambiental, de licença de vigilância sanitária e também entra na parte da questão tributária, que é a parte que a comissão abrangeu, que é a questão dos alvarás e taxas de funcionamento, tanto para começar a atividade como a renovação. O nosso município ainda não teve essa recepção da lei federal, mas em conversa com o executivo municipal, nós alinhamos uma reunião para trazer isso para o município. Vai refletir em vários segmentos, em várias atividades. Tem uma resolução de um comitê que abrange vários quinais. Vamos colocar na prática. Vamos imaginar que eu, Simone, queira abrir um restaurante, né? Tem uma quantidade por exemplo, tem benefícios que, dependendo do faturamento, você não pode pegar. Por exemplo, o último benefício que deu do crédito para os empresários, se você não faturasse tanto, você não tinha direito, né? Então, ficou meio como... Essa legislação, né? Ela não vai em cima da questão do faturamento, ela vai em cima do baixo risco. O risco da atividade, né? O risco, se ela tem
algum risco ambiental, algum risco de atividade em si, ou se não. Entendi. Então ela não chega a abranger, ou ela não é restrita a um determinado faturamento. Ah, entendi. Então é risco. Isso. Aham. Então, Tem lá uma tabela de atividades, né? E qual é o risco dessa atividade. Já é pré-determinado, e aí conforme o risco ela tem a sua exigência, né? O que você precisa. A ideia da lei, o espírito da lei, era de que nós conseguíssemos tirar essas exigências daquelas atividades de baixo ou nenhum risco, como é, por exemplo, a maioria dos profissionais liberais. E aí eu preciso aproveitar para falar um pouquinho do histórico, por que a OAB entrou nessa discussão. Sim. Né? Então, em 2019 veio essa medida provisória, se transformou em lei, e aí logo em seguida nós tivemos o infeliz momento de pandemia, né, que nos tirou todo mundo do seu lugar de conforto, digamos assim, e aquilo permitiu que várias frentes de trabalho fossem suspensas. Frentes de trabalho, tanto da aplicação de lei, quanto a própria abertura de empresa, ou manutenção de empresa, então tudo isso tornou muito difícil. E realmente os serviços eles passaram por uma reciclagem forçada, digamos assim. Sim. Então, mesmo que eu não tivesse um serviço de delivery, a partir da pandemia eu precisei ter para manter a minha atividade. Teve que inovar, né? Então essa fase de inovação ela acabou permitindo que a lei ficasse um pouco de lado, os estudos a respeito dessa lei. É isso que eu mais ou menos imagino. E ali em 2020, final de 2020, mesmo assim, nós em reunião, junto com a CDL, a ACES, e o Conselho dos Contadores, também da Senartes, nós estávamos discutindo a respeito da Lei Geral de Proteção de Dados, que era uma outra lei. E surgiu a lei da liberdade econômica na pauta. Você olha, mas nós temos essa lei, como é que está a aplicação disso no município? E nós passamos a estudar. E ao mesmo tempo nós começamos a sofrer no bom sentido, né, uma pressão ou um questionamento dos advogados a respeito da aplicabilidade da lei para o setor da advocacia. E aí a gente falou assim, olha, peraí, nós precisamos de uma comissão aqui então para analisar isso aqui, e foi montada essa comissão, ela na verdade já existia, ela foi revitalizada, digamos assim, e nós formalizamos um questionamento até a Procuradoria do município, né, até o setor de tributação, e eles nos responderam dizendo que, olha, não está aplicando, mas não está tudo, e a gente começou a fazer essa análise um pouco mais lado a lado. E nós percebemos que a atividade da advocacia, ela se assemelha a outras atividades, né, de outros profissionais liberais, que também estão na mesma situação de baixo risco. Sim. Então, assim, olha, não adianta nós buscarmos a aplicação de uma lei só para uma classe. Isso feriria o princípio da isonomia, inclusive, que é onde todos devem ser tratados da mesma maneira, nas mesmas condições. Então, por isso, nós estendemos essa discussão para todos, uma discussão geral, não apenas para defender os anseios da advocacia, mas para todas aquelas atividades que estão nesse anexo, que estão nessa lista, nessa classificação de risco. E aí que nós possamos fazer com que o município aplique essa lei, já que ela está em vigor tanto no âmbito federal quanto estadual, e aqui no município a gente começa a perceber que a municipalidade ela tem aplicado, mas ainda não integralmente. Então ela está passos curtos, bem dados, diga-se de passagem, né, para não voltar atrás, mas ela precisa expandir isso para que a gente consiga uma aplicabilidade, uma recepcionalidade total dessa lei aqui no âmbito municipal, o que beneficiaria todo o setor de serviço, todo o setor de prestação de logística, de lojistas também, que estão enquadrados nessas atividades. Doutor Fernando e doutora Fernanda, o que é uma atividade de alto risco, um exemplo, e uma atividade de baixo risco? Você trabalhar com inflamáveis vai colocar a sua atividade como alto risco. Você ter várias pessoas no seu ambiente, por exemplo, eu faço eventos, vai ter 500 pessoas no meu evento, é uma atividade de alto risco. Um escritório de advocacia, ele se enquadra como baixo risco. Escritório de contabilidade, escritório de arquitetura, todos esses serviços vão entrar na classificação do baixo risco. Tem alguns requisitos que você tem que cumprir, mas daí você tem que analisar caso a caso. Porque são, assim, escritórios com muitos metros quadrados, são escritórios maiores. Como eu disse, a lei ela veio para ajudar, para focar, para simplificar para o microempreendedor e para o pequeno empreendedor. Então, assim, esses escritórios menores, esses escritórios com
com baixo número de profissionais, eles vão entrar todos no baixo risco. O risco, a gente fala de risco, né? Que risco é esse? Então, estou ficando para me corrigir, mas está muito ligado ao risco, vamos chamar assim, o risco ambiental. Não o risco somente da degradação ambiental, mas o risco que aquele ambiente proporciona às pessoas que lá estão. Então, se a minha atividade, por exemplo, eu sou um advogado que não tem ninguém que trabalha comigo, trabalho sozinho, tenho uma sala. Não tem risco, eu não manuseio inflamáveis, eu não tenho um alto índice de circulação de pessoas, eu não tenho, então, portanto, os riscos são quase zero. Como acontece com arquitetura, com engenharia, com contabilidade e tudo mais. Diferente é, por exemplo, se eu manuseio imaginar inflamáveis, como você mencionou. Se eu manuseio inflamáveis, eu tenho que ter todo um esquema prevendo um eventual descontrole desse material que eu trabalho. Então eu preciso ter um alvará dos bombeiros, que ele precisa ser constantemente revisado, os procedimentos, eu tenho que ter um PCMO, eu tenho que ter todo o risco de trabalho, de contaminação, contingência, os EPIs. Então tudo isso, quanto mais, digamos assim, intrincado for essa atividade, o exercício dessa atividade, maior é o risco que ela tende a proporcionar. Apesar de que esses riscos eles já estão definidos, né, no anexo à lei. Então, está lá, que na tal atividade advocatícia, baixo risco. Só que um ponto que é importante frisar, a questão da atividade ser classificada de baixo risco não vai isentar a atividade das outras obrigações tributárias, ou da questão do alvará de bombeiro. Claro que o exemplo foi do caso do inflamável, mas assim, o meu escritório ele é de baixo risco, por exemplo, mas eu não estou dispensada do alvará de bombeiro, de todas as outras obrigações tributárias que tem, que é a questão do ISS, que envolve. Então, assim, não dá para ligar também o baixo risco somente com a parte do alvará do bombeiros, mas... Exato. Entendi. Exato. O empresário hoje, né, quando ele vai abrir sua empresa, ele tem noção, doutora Fernanda, você que trabalha com tributária, né, questão dos tributos, eles têm a real consciência de tudo que ele vai precisar para poder abrir seu estabelecimento? Infelizmente, não. Ou ele se depara, ele sonha primeiro, aí depois ele chega e fala, opa, tudo isso? Tem muitas pessoas, assim, eu vivenciando a minha advocacia tributária no dia a dia, o que eu percebo, as pessoas elas não têm conhecimento. Elas fazem e daí quando você chega e fala, mas eu não sabia disso, eu não sabia que dava para fazer isso. Então, assim, não sei se seria falta de informação, mas assim, não chega até as pessoas essa informação, entendeu? Elas não têm conhecimento. A questão do pagamento de impostos, o que mais a gente depara nas empresas é pagamento de impostos indevidos, por falta de conhecimento dos contribuintes. É a mesma coisa da questão da lei. A lei, quando ela for aplicada, ela vai ter que ser recepcionada porque vai refletir em muitas classes. E eu digo, complementando, né, doutora Fernanda, a legislação tributária no nosso estado diária. É uma atualização diária e é extremamente extensa. Eu desafio alguém a ler o nosso regulamento do ICMS, por exemplo, do estado, quase escrito em língua estrangeira, né, porque é quase que compreensível. Parece que ele é confeccionado para ninguém, para dificultar, assim, né, é algo nebuloso, infelizmente. Talvez essa unificação de impostos, essas tentativas de desburocratização, como essa lei de liberdade econômica, elas vêm para suprir isso, para facilitar o entendimento, porque a lei ela não é feita, é feita para todos. Então todos teriam que ler o texto da lei e saber o que está escrito lá. Mas infelizmente em algumas legislações tributárias isso não acontece. Além do que você sofre com uma tributação federal, uma estadual, uma municipal e assim vai. E às vezes a estadual diverge da federal, a municipal diverge da federal, da estadual. O nosso ICMS, por exemplo, né? Tem questão de exportação que tem imunidade na Constituição Federal. O nosso estado criou um decreto criando um credenciamento, que assim, para você gozar desse benefício, você ainda tem que se credenciar. Ele dificulta a pessoa para poder ter o benefício. Sendo que assim, já é um benefício previsto na Constituição. Então assim, a legislação tributária, ela é complexa, tem muitas pessoas que não têm conhecimento e ainda tem a parte do estado, do município, às vezes não recepcionar toda a legislação.
E essa não recepção também da legislação, ela pode gerar a possibilidade de você buscar o ressarcimento do imposto indevido, que foi pago indevidamente, através do judiciário, né? Então tem mais isso ainda, que você, por mais que o município ele se torne, ele tenha resistência, ou o Estado, enfim, tenha resistência em aplicar um determinado benefício feito por um ente superior, digamos assim, no caso, o Estado de Mato Grosso não aplicar um benefício, que foi o exemplo que o Dr. Fernando deu, criado pelo governo federal. Quando ele priva o contribuinte desse benefício, ele está cometendo uma ilegalidade, passivo de correção através de uma ação judicial compatível, e aí você vem o judiciário, como monopólio da pressão judicial, né? Vem o judiciário como ferramenta para destravar isso, né, essa ilegalidade. Então, o Estado como um todo, seja ele ente da federação, Estado de Mato Grosso, ou qualquer outro Estado e município, ele tem uma ânsia pela arrecadação. Ele precisa arrecadar. E cabe ao contribuinte, no caso o empresário, né, e todos os contribuintes, tentar pagar o menor valor de imposto possível. Não estão falando de sonegação. Né? Estão falando redução da carga tributária dentro da legalidade. Elisão fiscal e tudo mais, dentro de uma legalidade. Claro. Porque, da mesma forma que o Estado ele precisa estender esses benefícios nessa cadeia de arrecadação, né, não faz sentido também o contribuinte simplesmente se recusar ao pagamento do tributo, que aí ele vai gerar um passivo para ele muito maior do que o tributo em si, né? Porque você tem uma incidência de taxas, multas, etc., muito grandes, ainda que o valor tributário, né, o título executivo tributário tem um benefício de ordem, de execução fantástico. Então ele avança em cima de todos os seus credores, exceto o trabalhista, né? Mas ele vai que... Então é um título, é um crédito muito especializado, que tem preferência, e o Estado tem presunção dos atos do Estado tem presunção de veracidade. Então você tem mais essa dificuldade ainda, que você precisa, ao resistir a essa, digamos assim, essa gana pela tributação, você tem mais todos esses digamos assim, essas nuances, né? Essas hipóteses que você precisa saber lidar, ou ter alguém que saiba lidar, porque também exigir do empresário, né, que já tem uma carga diária de trabalho muito significativa, que ele tenha toda a noção dessas nuances, exigir o inexigível, digamos assim. Por isso que ele precisa se valer do seu contador, do seu advogado, do seu staff, das pessoas que possam dar suporte a ele, né? Porque apesar de complexo, existem muitas oportunidades para trabalhar no segmento tributário. Tem muita redução de carga tributária dentro da legalidade, que muitas pessoas não têm conhecimento. E não procuram. Não. Quantas pessoas procuraram em relação a isso? Hoje em dia, aqui no nosso estado, não tem muita cultura preventiva ainda. Sim. Eles esperam virar um contencioso para daí ir atrás de um advogado. Não tem a cultura de uma advocacia consultiva, de prevenir o problema. É muito triste isso, mas eu acho que está caminhando para uma mudança. A tendência é mudar, né? Porque a gente trabalha, quem é empresário sempre trabalha com a redução de custos, principalmente, né? E a melhoria no seu produto, a inovação, enfim, e você conseguir reduzir o seu custo através dos benefícios fiscais, digamos assim, você consegue competitividade. É um diferencial muito grande na sua competitividade, né? Então, a advocacia preventiva, consultiva, ela ganha um espaço muito grande, muito importante nisso. E a gente percebe que existe uma tendência do empresariado a buscar esse tipo de advocacia. É sempre bom deixar claro, né? É importante você buscar profissionais que tenham condição de fazer isso. Então, porque certifique se esse advogado ele realmente está inscrito na ordem, se esse contador realmente está inscrito no conselho de classe dele, porque tem muitas situações onde as pessoas se apresentam como tal e não são. Então é isso que a gente precisa ressalvar também a todo mundo que nos acompanha, porque são profissões que mexem com o seu patrimônio. E você entregar o seu patrimônio para quem não tem capacidade técnica para te dar essa orientação, é um risco muito grande. Sim. E aí você tem que lembrar que qualquer passivo que surge dessa relação é um passivo tributário.
Tem empresas que é a vida de uma pessoa, a vida de uma família, que são anos de construção, então assim, é uma coisa muito cautelosa, que tem que ter especialidade, tem que ter comprometimento para executar. Não é uma área simples, é complexa, mas tem... E a que passos andamos aqui em Sorriso, então, em relação a Olha, isso? nós temos avançado bem nas discussões, né? A gente precisa fazer aí o registro de que o Executivo Municipal, através das suas secretarias, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Secretaria também a parte de tributação, ela tem sempre ouvido muito e sempre se colocado à disposição para realmente achar os caminhos mais equilibrados, digamos assim. E a gente tem agora uma agenda já para mês que vem, né, em outubro, onde a gente já vai avançar com relação a essa aplicação de parte dessa lei. Também, concomitante a isso, existe todo um estudo referente aos alvarás também, a análise, né, dos alvarás por parte do Corpo de Bombeiro. Então tem uma série, a descentralização, questão do ISS, também a descentralização da Secretaria de Meio Ambiente, a SEMA, né, que voltou para o município, como que está essa legislação. Então a gente está levando isso em conjunto com as demais entidades para que a gente consiga a aplicação integral dessa lei dentro do nosso município, para realmente tornar o empresariado, o prestador de serviço de Sorriso mais competitivo, né? Que ele consiga realmente se beneficiar dessa lei e dos regramentos. Então, para você ter um benefício, basta muitas vezes que a lei seja aplicada. E é isso que a gente está buscando aqui. Mas a gente tem a agenda agora em outubro para avançar nessa questão, né? A Secretaria está lá analisando como vai ser o cronograma de aplicação da lei, porque a gente já tem um prazo aí, né, doutora Fernanda? Sim, na última quinta-feira eles demonstraram bem interessados no assunto. Teve outras classes que participaram da reunião também. A nossa agenda de outubro conversar com ele de que forma que vai ser o cronograma para a aplicação dessa lei federal no âmbito municipal, e caso não seja tomadas providências que nós esperamos, que é a recepção integral dessa lei, a OAB em si vai tomar uma providência cabível para ser recepcionada. E como que ela vai ser divulgada aos empresários? Através da imprensa, né? Através da imprensa, através da própria CDL, por exemplo, que é uma entidade que tem uma capilaridade muito grande no empresariado, então a gente precisa levar o conhecimento de todos. Né? A ACES também ajuda, os conselhos de classe, como a Senartes aqui, que tem a participação dos engenheiros e arquitetos, os próprios contadores, né, através do CRC. E também enfim, a alteração da legislação vai passar por aprovação na Câmara Municipal, né? Ela precisa também. passar, até porque envolve, de certa forma, Receita, né? É uma alteração na arrecadação. Então, é fatal que aconteça uma redução dessa arrecadação, mas que também, e é esse o estudo que vai ser apresentado no mês que vem, que é qual é o impacto desses setores na arrecadação municipal. Porque precisa ter um arranjo ali também, a questão da responsabilidade da aplicação da lei, da aplicação dos recursos. Se você vai ter uma redução na sua arrecadação, como é que você vai continuar aplicando o que você preveu aplicar no ano que vem? Então isso aí precisa ser analisado também. Por isso que a gente tem... Delicado, né, doutor? É delicado, mas precisa ser feito. É delicado, mas precisa ser feito. Vou fazer uma pergunta agora para a gente encerrar, porque eu sei que vocês vão voltar ainda com esse assunto, né? Ainda vai acontecer muitos encontros, né? Até os empresários poderem usufruir desse benefício. Uma pergunta pessoal agora. Doutor, por que direito na sua vida? Eita. Por que direito na minha vida? Acho que um pouco do senso de justiça, né? Que a gente eu sempre tive isso comigo, o senso de justiça, mas eu acho que está muito ligado ao interesse pela leitura e pela escrita, principalmente. Então, são habilidades que eu sempre prezei muito, que eu sempre tive o prazer. Eu era meio estranho, né? Criança que gosta de ler. Né? Criança que gosta de fazer redação. Aí você começa a fazer. Não, é esquisitinho, mas é assim mesmo. E aí você começa a encaixar isso dentro da sua juventude, da vida adulta, e realmente aquilo que a escrita e a leitura, né? Sempre fui muito próximo, gosto muito de ler, gosto muito de escrever. E
E a advocacia é isso, é criação de ideias, é muita leitura, é muito estudo e, claro, o peticionamento, a confecção de pareceres, e eu acho que é por isso. Além do senso de justiça, óbvio, né, que senão só a leitura e a escrita não bastam, mas elas também, eu acho que é esse tripé, o senso de justiça, a leitura e a escrita como uma paixão já muito antiga. Doutora Fernanda, aí a senhora escolheu a advocacia e aí a senhora foi lá e escolheu trabalhar, né, com as questões tributárias, que a gente considera como, né, uma área complicada, né, doutor? Com certeza. Conta para nós aqui. A minha escolha, não sei se todos conhecem, mas eu também sou contadora. Eu fiz as duas faculdades ao mesmo tempo, eu fazia contabilidade no período da manhã e direito à noite. E desde que eu entrei na faculdade, eu sempre escolhi tributário. Por ser realmente uma área que todo mundo falava, é muito difícil, é muito complexo. E eu sou muito curiosa. E eu peguei aquilo e eu falei, vai ser tributário, é minha especialidade. Meus 2 TCCs, a minha pós, tudo sempre foi em tributário. E, assim, a minha ânsia do tributário foi de ver oportunidades na minha família desperdiçada. Os meus pais já tiveram alguns segmentos de empresa, mercado, lojas, e eu vejo, assim, como eles não tinham conhecimento disso e como isso afetou na vida do negócio deles, na questão da competitividade, do lucro da empresa. Então, assim, foi a área que eu escolhi. Gosta de atuar? Amo. Eu falo assim que quem faz o que gosta não trabalha, né? Trabalha também. Não, trabalha, mas ama o que gosta, né? Tem horas que dá trabalho. Mas é uma dedicação muito, que envolve muito uma satisfação pessoal, né? Quando você faz aquilo que você está vocacionado, é realmente diferente, é realmente mais... É um cansaço, mas é um cansaço prazeroso. Exato. E é muito bom ajudar as pessoas, você levar aquilo que as pessoas realmente têm direito justo, né? Você conseguir colaborar na transformação para melhor na vida das pessoas, isso é algo muito gratificante, né? Isso é algo que realmente a gente não consegue quantificar isso, mas ele é uma recompensa muito significativa. Eu imagino. Mais alguma coisa, doutor? Faltou algumas questões? Eu acho que a gente assume o compromisso aqui de, conforme as reuniões forem se desenvolvendo, né, a gente atualizar o público da CDL e todos, para que realmente a gente está nessa enquanto representante da sociedade civil organizada. Então, é algo que a gente realmente precisa levar essa informação e estamos juntos. Quem tiver alguma sugestão, alguma dúvida, crítica, nos procure. A gente está sempre à disposição, a OAB está de portas abertas para atendê-los, né, para atender toda a sociedade, dentro, evidentemente, daquelas nossas atribuições e da nossa capacidade também. Doutora Fernanda, muito obrigada. Obrigada a vocês pelo convite, e também queria falar que quem tiver a intenção de contribuir, quem quiser, os advogados que têm a intenção de participar da comissão, que venham somar conosco, que serão sempre bem-vindos. É isso aí, a CDL aqui está com o espaço aqui disponível para vocês a hora que precisar. Inclusive, parabéns pelo espaço belíssimo aqui, estrutura exemplar. Deixa aí esse registro aí para o presidente Jefferson, que sempre somos vizinhos aqui, né? A gente tem algumas demandas juntas, inclusive com relação à nossa via aqui, tá tão apertado aqui, né? E tão desrespeitada a nossa via, que volta e meia alguém sai na contramão, então a gente tem algumas demandas em comum aí também. Que bom. Sejam bem-vindos aqui, estamos aqui sempre disponíveis, tá bom? Muito obrigada. Obrigado. Olha, o Te Conta de hoje, né? O CDL Te Conta vai ficando por aqui. Eles vão estar conosco mais vezes para nós discutirmos e trazer todo o esclarecimento necessário para todas as pessoas, tá bom? Vou ficando por aqui, até a próxima.